tudo bem, pessoal? Eu sou pesquisador do ITS aqui já há 5 anos. Não diria que eu sou famoso, mas eu sou conhecido dos eventos ITS, mais por trabalhar com blockchain e Bitcoin, mas eu comecei aqui no ITS trabalhando especificamente com segurança da informação, criptografia, privacidade. Então é um prazer colaborar para o entendimento de vocês nesse tema. Hoje é o dia da vingança dos nerds, né? Nessa live. Eu sou o Vitor, eu sou coordenador de mídias aqui do Instituto. E eu sou o Lucas, eu sou estagiário aqui da área de curso do ITS. Curso e informação também, né? Você trabalha Verdade. Informação, Pode crer. E eu sou a Priscila, que é a única do direito aqui hoje, para representar, né? E representar as mulheres também. Isso é uma live masculina, né? Eles vão falar da parte de tecnologia, que eu não entendo muito. Então, eles vão explicar um pouco o caso, o que aconteceu, né? O que se trata, essa vulnerabilidade, se ela é séria, se ela não é séria, quais riscos a gente está sofrendo, se o cidadão comum também está sendo atingido nisso. E depois, no finalzinho, eu vou dar um panorama sobre a questão legislativa, o que pode ser feito, se o WhatsApp tomou atitudes corretas com relação a isso. Né? E vamos falar um pouco dos cursos que estão abertos, o Lucas vai me ajudar a lembrar. Temos Ética e Inteligência Artificial, aberto agora. Direito ao Esquecimento também, aberto agora. E Herança, né? Bem interessante esse curso. E também está previsto, para daqui a pouco, um curso sobre Big Data, que vai ser mentorado pelo Vitor. É isso. Sobre o que é o curso de Direito ao Esquecimento e Herança Digital? Vai falar o que é o direito ao esquecimento, o que é a herança digital. Por exemplo, quando uma pessoa morre e aí deixa dados na internet, o que acontece com esses dados, tem que ser apagados. Como eles podem ser removidos, quem pode entrar com esse pedido de remoção. Tem uma estatística, né, um estudo, sei lá se é um estudo na verdade, mas que diz que eu acho que em 2070 o Facebook vai ter mais usuários falecidos do que vivos, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Nem todas as pessoas nascidas, né, que nascem e fazem uma conta, mas várias pessoas que já morreram. Que loucura. Inclusive eu vou me infiltrar nesse curso para falar, né, como é que você faz. É interessante quando a pessoa morre, como é que faz com os bitcoins dela? Isso é uma coisa séria. Já tem startup aí falando sobre isso. Nossa, né? Porque a conta, obviamente, seus dados pessoais têm um valor, mas quando a gente fala de moeda digital, tem um valor ali, uma liquidez imediata, né? Então talvez seja um tópico legal para puxar nesse curso. Eu vou conversar aí com os responsáveis para a gente aborda esse tópico. Olha, o André já está perguntando aqui onde posso aprender sobre blockchain no Rio de Janeiro. No ITS Rio. O Bit by Bit, né? Que o André também a gente tem um podcast, inclusive tem um episódio novo. O episódio dessa semana em particular é sobre inovação nos mercados de café e de comida. A gente recebeu dois convidados super especiais, o Del e a Aline, mas é o episódio 8 essa semana. O episódio 7 fala de criptomoedas, a gente vai bem a fundo no tema de blockchain, mas fica de olho aí, a gente sempre tem aí pelo menos uma vez a cada 6 meses, né, o nosso curso de blockchain simplificada. A gente vai ter aí nos próximos meses um curso de blockchain para advogados, mas tem bastante material, inclusive até lembrei agora aqui, que eu acho que assim, perdão, qual o nome? André. O André que deve estar querendo já, assim que terminar a live, ele já quer começar a estudar. Entra lá em itsrio.org/blockchain, tem um compilado ali de vários dos materiais e cursos que a gente oferece na área. Acho que é a forma mais fácil de você. Eu te mando aí, te tiro algumas dúvidas, fica à vontade e te coloco a par aí dos eventos que estão rolando, etc. Eventualmente tem publicação também lá no site sobre esse tema. Isso, tem o nosso relatório aí, recém-lançado, não tanto, tem uns 2 meses que a gente lançou de blockchain e aplicações de interesse público. Apesar desse recorte de aplicações em blockchain no serviço público, instituições do terceiro setor, digamos assim, e o tópico é super querido por nós, do contrário não teríamos feito esse estudo, né, através do grupo de estudos do ITS, mas a primeira metade é basicamente uma introdução generalista sobre blockchain, então pode ver lá o material, enfim, não sei se você sabe inglês ou não, não é isso que eu queria trazer, mas o material é em português também, o que facilita, mesmo para quem sabe inglês, é um tópico difícil, um pouco árido ali no começo. Então eu digo isso até porque são poucas as publicações em português que se aprofundam assim, no tema de blockchain, de explicar o funcionamento, as ferramentas da criptografia aplicada. Então cola lá e dá uma olhada nos materiais, aí acho que vai te ajudar bastante. Com certeza. Vamos pro caso?
vamos pro caso. O Lucas vai ajudar a gente a começar a falar um pouco sobre o que aconteceu. Sim, o WhatsApp foi invadido por um spyware, que spyware, para quem não sabe, é um vírus que se infiltra no seu dispositivo e uma vez ele lá dentro, ele pode hackear sua câmera, seu microfone, ter acesso à sua imagem da sua tela, gravar a sua tela, essas coisas. E, inclusive, literalmente, em tradução livre, seria um software espião, né? Um programa, exatamente como você falou, que se infiltra ali para conseguir acesso a tudo que você está fazendo. E dentro das categorias assim de softwares mal intencionados, né, existe o spyware, que é esse software que é voltado para te espionar, né, enquanto usuário, mas existem outras categorias também, né? Então acho que esse é um primeiro panorama que seria legal a gente pensar assim, quais malwares a gente pode abordar para ajudar aí quem está tentando entender esse caso. Ao que tudo indica, a gente estava até falando offline aqui, e não é em demérito a nós, etc. Mas assim, eu acho que ninguém entendeu ao certo ainda a dimensão do problema, e eu digo isso em duas razões. O problema, na minha opinião, ele foi um pouco alardeado demais na mídia, especialmente na grande mídia brasileira, porque o WhatsApp é um negócio utilizado por centenas, se não por dezenas, se não já uma centena de milhões de usuários no Brasil. Então é uma coisa muito forte no Brasil. Então quando a gente faz um negócio que eu achei muito alardeado, porque assim, pare o que você está fazendo, vá na lojinha de aplicativos, atualize o seu aplicativo do WhatsApp, senão você está vulnerável. Embora isso seja verdade, esse software espião, ele é uma coisa, essa falha do WhatsApp, ela é difícil, né? No jargão a gente fala de você exploitar, de fazer um exploit, de você explorar essa falha. E segundo, que a extensão do dano que é possível, embora seja gravíssima, a Priscila eventualmente vai até comentar isso do ponto de vista legal, não estou querendo minimizar o problema, mas é uma extensão limitada. Né? Esse software espião ali, ele poderia ver realmente o que você está transmitindo por vídeo, o que você está transmitindo por voz, mas não é um vírus, por exemplo, que vai ali conseguir acessar algo externo ao ambiente de comunicação do WhatsApp, vai conseguir ver seus e-mails, vai conseguir roubar seus bitcoins, vai conseguir qualquer coisa assim, entendeu? Não vai, como alguns, é engraçado esse termo vírus, né, que ele é um pouco antigo, mas é o que a gente está acostumado. Porque a gente tem diferentes categorias, como você falou, né? Eu brinquei dessa coisa de vírus que roubam moedas digitais, porque é uma coisa muito comum hoje em dia. Às vezes você está acessando um site que não tem nada a ver, e é engraçado, porque às vezes você nem tem Bitcoin, nada disso, e às vezes você está instalando ali um programa que vai injetar um código malicioso e vai te prejudicar. Você vai ver ali, tem um negócio rodando ali por trás do meu computador, do meu celular, meu computador está lento porque eu acessei ali um site de origem duvidosa. E às vezes você, como eu falei, você não tem nada a ver com isso, você está ali o dia inteiro com um software que está procurando uma wallet de Bitcoin, só que seu software está lento ali, seu hardware, na verdade, está lento por causa disso. Mas acho que a primeira distinção é nesse sentido, assim, o âmbito, a extensão do problema causado por esse software espião é muito limitado. E o segundo ponto, aí por isso eu comentei do que eu chamei de um certo alarde desnecessário, em virtude desse aspecto, assim, porque, tudo bem, é uma coisa grave, principalmente na forma como foi colocada, porque é um software, como se diz assim, é government grade, ou seja, assim, é uma ferramenta quase que de uso ali nível militar, né, se eu não me engano, desenvolvido por uma empresa de segurança da informação de Israel. Aí quando a gente sobe um nível na discussão, digamos assim, eu não estou falando de um problema aqui, ninguém quer espionar o que a Priscila está falando, o que o Lucas está mandando de informação, etc. É uma coisa quase que utilizada em nível do que a gente chama o quê? Uma guerra digital, essas infowars, essas guerras de informação. Isso é uma coisa que, escalonando para um nível maior, torna-se problemático. Infelizmente no Brasil, como a gente já viu por episódios passados aí, a gente está quase que um passo atrás ainda, na minha opinião, sobre essas questões, porque você vê até chefes de governo utilizando meios de comunicação completamente inseguros, né? Em alguns locais, não diria ser o presidente, o premier, utilizar uma ferramenta como comercial de larga escala como o WhatsApp, mas talvez em níveis menores se utiliza muito o WhatsApp ainda para isso, e eu acho que é onde existe o risco. É uma pessoa ali que tem informações
privilegiadas, informações de uso militar, informações de uso político. Esses sim que eu acredito que sejam os maiores alvos. Porque não é o Lucas, apesar dele, eu também sermos muito nerds, a gente, conseguir entrar ali, sei lá, na Dark Web, conseguir baixar esse programa e vou ver o que a Priscila e o Vitor estão se comunicando. Não é exatamente isso, né? Assim, é um problema, um dano limitado, que foi colocado como se fosse uma coisa para mim e para você, mas é um problema, eu acho que muito mais de natureza geopolítica. A gente abordou esse tema, por exemplo, no nosso podcast no episódio sobre China, mas não é só mais China, Estados Unidos e Rússia, é uma coisa, na minha opinião, que infelizmente está se alastrando pelo mundo. Eu concordo em parte, eu acho, com você, mas discordo num ponto que eu acho que, na verdade, você vai concordar comigo também, mas para esclarecer a questão, né, assim, como você falou, explorar essa vulnerabilidade do WhatsApp não é algo fácil. Você, de fato, precisa ter uma certa capacidade técnica para explorar essa vulnerabilidade. Agora, o grupo atacado é um grupo extremamente sensível, né, que são ativistas de direitos humanos em muitos lugares, como o Oriente Médio, enfim, na Europa a gente sabe que teve casos também de ataques a advogados que trabalham com direitos humanos. Então, o fato de se poder explorar uma vulnerabilidade como essa por governos que nem sempre são democráticos, né? Eu acho que acende uma sirene vermelha, que na verdade já está acesa há muito tempo, para a gente pensar nas liberdades na era digital, assim, para mim, e essa é a grande questão. Agora, o fato é que essa não foi uma vulnerabilidade de exploração massiva, né? Então, acho que isso tem que ficar claro para a audiência, assim. A minha família, por exemplo, provavelmente não foi alvo dessa vulnerabilidade. Exatamente. A minha mãe sabia, ela que me avisou, na verdade. Estava voltando de férias, né? Ela me avisou. Agora, eu acho que é legal a gente explorar um pouco como que essa vulnerabilidade, o que aconteceu, né, assim. Essa é uma vulnerabilidade que está dentro do sistema de chamadas, né, do WhatsApp. Então, diferente de outras vulnerabilidades ou de outras tentativas de ataque, o atacante ele precisaria nada mais, nada menos ligar para o usuário e a partir desse envio de pacotes, né, que está atrelado à ligação pelo VoIP, que é o sistema de Voice over IP que o WhatsApp usa, ele já conseguiria explorar uma vulnerabilidade para uma técnica que se chama Buffer Overflow, né, que é você, enfim, inundar a plataforma de dados. Ele conseguiria explorar e assumir controle de determinadas funcionalidades e injetar determinados programas no celular do usuário. O software que foi utilizado para essa vulnerabilidade, ele foi desenvolvido pela NSO, né? Não é a NSA, é a prima do mal da NSA. Como assim, prima do mal? Tem algo pior? Inclusive mandando um abraço para a NSA, que mesmo sem saber de estar nos assistindo. A NSO é uma organização israelense, né, que, enfim, vende tecnologias de vigilância para agências, enfim, do governo, né? Não só de Israel, mas de outros países também. E que já esteve envolta em outras polêmicas, né? Não é a primeira vez, isso é, sei lá, a quarta ou quinta vez. E, infelizmente, também, aí a gente concorda explicitamente, polêmicas de mesma natureza, né? Software que nasce aí dessa origem de defesa nacional, etc., e acaba sendo utilizado como um viés antidemocrático, assim, é complicado. Gente, eu representando aqui os leigos, né, a categoria dos leigos, eu acho que vale vocês esclarecerem, né, se tiver essa informação, se essa vulnerabilidade foi feita através do WhatsApp, mas isso implica numa quebra de criptografia, e o que seria criptografia, aproveitando, vocês querem falar um pouco sobre isso? Legal. Se você quiser me interromper, pode interromper a qualquer momento, mas isso não tem nada a ver com criptografia. Inclusive, o que alguns insiders, né, da indústria falam é que a criptografia, ela em alguma medida, que essa vulnerabilidade fosse explorada. Eu acho isso extremamente curioso, porque essa vulnerabilidade, ela está atrelada à complexidade do sistema over IP do WhatsApp. E foi essa complexidade do código que possibilitou esse breach, né? essa brecha que foi utilizada por esses atacantes. Isso é muito legal porque o WhatsApp é reconhecidamente um aplicativo que implementa criptografia de ponta a ponta, né? O que significa que ninguém, em teoria, pode ter acesso ao conteúdo das mensagens
que são compartilhados ou em forma textual ou em forma de voz mesmo, né? Mas isso é uma camada só do que acontece dentro desse aplicativo. Para entender o que aconteceu, a gente tem que entender, na verdade, como funciona a rede de computadores no geral. São várias camadas, pelo modelo TCP e IP, são 4 camadas. A física, a de rede, a de transporte e a de aplicação. O que aconteceu foi um problema na camada de transporte. Por quê? Porque o envio de pacotes do WhatsApp é feito criptografado, ponta a ponta. Ou seja, para ter a comunicação tem que ter os 2 pontos ativos ao mesmo tempo. Aí, pelo que você falou, o spyware invadia o seu telefone quando a pessoa atendia a ligação ou recebia a chamada. Quando você faz a chamada, você abre esse canal de comunicação. E abrindo esse canal de comunicação e você começando a trocar o envio de pacote, como o efeito de chamada é usado pelo UDP, não o TCP, que é o mais confiável, que é o para envio de mensagens, e-mail, ele envia muitos pacotes ao mesmo tempo e eles não confirmam se esses pacotes chegaram ou não. Justamente para você não perder qualidade de imagem, nem em vídeo, né? Você perde se você tiver uma conexão ruim. Mas ele envia, ele não confirma se você coisou. E nesse envio massivo de mensagens, com certeza um ou outro spyware pode passar, sem problema. Então não foi uma questão de quebra de criptografia, foi uma questão de quebra de dele conseguir enfiar esses spywares nessa... Explorar essa vulnerabilidade, né? Que está atrelada à complexidade do código do sistema do WhatsApp. Um código, o protocolo do VoIP, do sistema de VoIP do WhatsApp, é inspirado no protocolo do Signal, né? Que é um protocolo... em teoria, é igual, né? Assim, eu digo assim, não quero ser irônico, mas... A gente nunca vai saber se é idêntico porque existe uma diferença simples, mas muito significativa entre o Signal, que, para quem não conhece, é um aplicativo que no uso ele é, sei lá, idêntico ao WhatsApp, em vez de ser verde ele é azul, não tem nos stickers, infelizmente, não é tão bacana assim, nesse sentido de usabilidade, tão cool, não tem o efeito de rede também do WhatsApp, que é usado por, sei lá, mais de 1 bilhão de pessoas talvez no mundo, mas por outro lado ele é mais seguro. Por quê? Porque ele tem o código aberto. Essa é a diferença básica, assim, se a gente for, como eu enfatizando mais uma vez, o Signal, ao que me consta, não tem todas as funcionalidades do WhatsApp, mas as funcionalidades básicas de envio e recebimento de mensagens, áudios e vídeos estão presentes lá, com essa criptografia de ponta a ponta, que significa, é importante enfatizar, o que significa criptografia de ponta a ponta? Que só o emissor, né, e o receptador vão conseguir ver as mensagens. Então, você tem ali o seu provedor de serviço, você tem o seu provedor de internet, você tem o cara da TI que controla o seu Wi-Fi na sua empresa, na cafeteria que você está. Absolutamente ninguém vai conseguir, nem o próprio WhatsApp, nem o próprio Signal, por ambos utilizarem criptografia de ponta a ponta, nenhum deles consegue acessar a sua informação, né? Porque para eu enviar, né, para que eu consiga enviar uma mensagem para o Lucas, né, não é um serviço peer-to-peer, é um serviço que tem uma camada, às vezes, de dezenas de intermediários, que se a informação não estiver criptografada, né, que a gente fala o plain text em texto pleno, ela está visível para todo mundo ali, todo mundo que, né, de mim até o Lucas tem um ponto A, o B, o C, o D, todo mundo pode enxergar ali. Quando você tem criptografia de ponta a ponta, é o extremo que ninguém consegue enxergar. O que às vezes algumas aplicações têm, se eu não estou enganado, é porque eu não sei se houve uma atualização, etc. O Telegram, por exemplo, por padrão, ele não utiliza criptografia de ponta a ponta em boa parte das conversas. Ele utiliza um sistema de criptografia que a gente chama server-side. E o que isso quer dizer? Que a informação é enviada, criptografada, mas o servidor tem acesso àquela informação. Então, assim, tudo bem, todo mundo, essa galera toda aí que eu falei, quase todo mundo consegue, quase todo mundo segue não conseguindo ver o que você está enviando de mensagem e de vídeo, mas o servidor do Telegram consegue. Então, vamos dizer hipoteticamente que quando você utiliza uma criptografia que não é de ponta a ponta, mas ela tem um intermediário ali, que geralmente é o servidor, o provedor do serviço que você está utilizando, ele consegue enxergar, porque aquilo ali é necessário. Então, supostamente pode ter lá um funcionário malicioso, alguém que injetou ali um spyware
spyware e vai conseguir ver as suas mensagens. Mas a principal diferença quando a gente fala de Signal versus WhatsApp é essa. Quando a gente fala que uma aplicação tem um código aberto, significa, é meio contraintuitivo para quem não é familiarizado com isso, né? A gente tem códigos que são proprietários e a gente tem códigos que são abertos, né? Porque o proprietário, outro nome que a gente utiliza para falar dele é como código fechado. Geralmente, quando uma aplicação, não necessariamente, tá? Fica até uma dica aí para as grandes empresas, mas muitas das aplicações que tem uma grande empresa por trás, por uma questão muitas vezes de meio que segredo industrial, às vezes não patente, porque o software não tem patente, mas às vezes um registro de licenciamento, enfim. O cara mantém um código fechado porque ele não quer que todo mundo saia recriando aí o WhatsApp da vida. Então, esse seria, em tese, um argumento, pô, não, nosso código é fechado. Mas quando a gente fala de código aberto, não significa, pô, se ele está aberto, tem um monte de hacker olhando. Para cada 10 hackers que estão olhando para fazer besteira, digamos assim, tem outros 100 hackers do bem e pessoas de segurança da informação olhando aquele código diariamente e geralmente, embora uma coisa não necessariamente implique na outra, quando a gente fala de software aberto, a gente está falando de um software que é colaborativo. Então, diferente do WhatsApp, que eu não sei, tudo bem, a gente confia, inclusive eles chegaram a contratar o Moxie, que é o hackerzão lá, o cara criador, um cara mega experiente e respeitado na comunidade de segurança da informação. O Moxie ficou 1 ano e meio implementando, pra gente ver assim, o quão complexa, acho que o Lucas falou muito bem, assim, e complexidade em segurança da informação às vezes é perigoso, você quer que a coisa seja o mais simples e o mais testado possível. A gente brinca, né, diferente da inovação corriqueira, que quanto mais novo algo é, melhor é, mais atualizado. O algoritmo de encriptação, quanto mais antiga a tecnologia, uma ferramenta que você está usando, porque ela já foi testada, etc. E principalmente se ela tiver o código aberto, é uma baita vantagem, porque está todo mundo tentando quebrar, mas por outro lado já tem um monte de gente assim, dá para quebrar assado, vamos corrigir de forma colaborativa, né? Você manda um pull request lá no GitHub, para quem é técnico, e aquilo ali vai ser validado. Então é mais ou menos isso. O Signal é uma versão do WhatsApp, digamos assim, que eu consigo ver rigorosamente como a coisa está sendo feita. Quando eu aperto Enter, eu sei que a mensagem que eu estou mandando, eu consigo ir lá, como se fosse ver no código, né? Porque quando a gente utiliza um aplicativo aqui no celular, a gente está clicando, digitando, etc., todos os botões que você vê, enviar, etc., são uma abstração. Quando eu clico em enviar, eu estou ali mandando um trechinho de código, etc. No WhatsApp eu não sei que código é esse, eu tenho que confiar. E por outro lado, em aplicativos como o Signal, eu tenho total transparência do que é feito. Eu acho que uma auditoria pública do que está sendo feito. É a principal diferença. Eu acho que esse a caso gente é tem que muito confiar bom. no WhatsApp, porque ele É tem isso. a criptografia de ponta a ponta. Mas esse caso é muito bom para ilustrar, eu perfeito. acho, essa questão que você está trazendo, porque o Signal, inclusive, emitiu um notificado, né, afirmando que a vulnerabilidade explorada no WhatsApp não é a mesma que o Signal tem no seu aplicativo, o que indica, né, não só dá a entender como de fato aponta para isso objetivamente, que a vulnerabilidade está atrelada a outros códigos proprietários do WhatsApp. Eu acho que isso é um ponto muito bom para a gente explorar o caso. E o que significa dizer que o código aberto do Signal e o código aberto em geral, ele está ali aberto a escrutínio público, né? O que gera muito mais segurança da informação, de fato. Eu queria fazer só uma correção pontual que tem totalmente a ver com o que o Vitor falou. Eu não vou me lembrar rigorosamente, mas isso que eu falei assim, desse processo de quando o WhatsApp implementou a criptografia de ponta a ponta, acho que tem em torno de 2 anos. Então meio que assim, há 2 anos atrás, esses aplicativos eram praticamente parelhos, é a mesma coisa, só que um tem um código aberto e o outro é uma aplicação proprietária, né, de código fechado. Aí é exatamente como você falou, como um é fechado e outro é aberto, um é colaborativo, é feito a várias mãos, tem, sei lá, 1000 desenvolvedores do mundo inteiro ao longo desses últimos 2 anos foram construindo o Signal, ao passo que, sei lá, os 200, 300, não sei, engenheiros do WhatsApp no mundo, inclusive acho que são menos, né, o WhatsApp famoso, inclusive a época do Facebook, por ser uma empresa extremamente enxuta, né, com essa filosofia de fazer muito bem uma coisa só. Agora está crescendo, cada vez dá para fazer mais coisas no WhatsApp, mas tem essa diferença. Então hoje, realmente, eu diria que de 2 anos para cá eles foram
se tornando coisas diferentes e até com filosofias diferentes, porque um é muito usado e focado em grupos de segurança, desde pessoas mais técnicas, né, da segurança da informação, e até desmistificando, é super simples de utilizar. Já tive a oportunidade de recomendar o uso para vários grupos aí que trocam informações sensíveis, grupos de ativistas, etc. É simples de usar e vem sendo crescente esse uso de alternativas, não porque um é melhor que o outro, etc., mas é nesse sentido, assim, o Signal oferece coisas que são caras aos ativistas, que são caras a pessoas como é que eles falam, que tem uma certa exposição política, pessoas que precisam dessas camadas a mais de segurança. E a auditoria pública tem nele uma coisa que o WhatsApp não tem, não necessariamente porque ele é mau, não é isso, porque não interessa 99%, 90% dos seus usuários. Deveria interessar mais. Eu não estou falando assim... Entende a distinção? Deveria, as pessoas deveriam ter essa consciência, mas como não tem, né, não tinham, né, acho que cada vez mais pessoas têm essa consciência da importância da segurança da informação, e esse próprio esse próprio movimento de mercado do WhatsApp de ter implementado a criptografia de ponta a ponta, é um sinal disso. Eu espero que no futuro o código da aplicação em si seja aberto. A Microsoft, por exemplo, é uma grande empresa que está abraçando de forma absurdamente interessante o software livre. A Microsoft do Windows está abraçando o Linux, que é de código aberto, é exatamente isso. Então, assim, para mostrar como que os modelos de negócio podem evoluir sem abdicar da segurança da informação. E a privacidade, mesmo para o Facebook, né, acabou de acontecer algumas semanas atrás a F8, a privacidade se tornou uma questão central para o Facebook enquanto modelo de negócio também, né? Então, eles colocam como um dos pilares hoje das empresas todas do ecossistema do Facebook a privacidade do usuário. Entende-se hoje, depois de alguns anos de debate, né, que o usuário de fato se importa com a privacidade. Então, como que a gente consegue construir sistemas que sejam mais resilientes a isso? O que não significa dizer que a gente vai deixar de ver esse tipo de caso de vulnerabilidade, porque construir software é um processo extremamente complexo, principalmente softwares do tamanho e da qualidade de entrega do WhatsApp. De fato, demanda um trabalho de codificação, né, que é difícil, é complexo e o que acaba abrindo esse tipo de brecha. O que eu acho que é legal, primeiro para apontar para um cenário que mostra que todo mundo que é um alvo hoje pode ser atacado, porque a gente não usa só o Signal, a gente usa, sei lá, o Gmail ou uma outra plataforma que vai gerar algum tipo de vulnerabilidade. Inclusive tem um podcast muito bom que eu queria recomendar, que chama Hackable. Não gostei, tá fazendo propaganda da concorrente. Primeiro vocês ouvem o Bit by Bit, episódio novo toda semana, depois vocês ouvem o Hackable. E eu acho que esse é um ponto assim, que é importante a gente ter em mente. Assim, se você for um alvo hoje, na era digital, na era da informação, é muito difícil você se esquivar de um ataque hacker. Assim, eu acho que isso, enfim, traz uma série de consequências e é claro que a gente pode dificultar, né, o trabalho do atacante usando o Signal e outras plataformas que são mais seguras. Agora, tem um outro ponto do debate que eu acho muito interessante e que de fato vai se tornar cada vez mais atual, que é qual que é o posicionamento da empresa quando ela descobre determinada vulnerabilidade, né? E aí eu acho que esse caso do WhatsApp é super interessante para a gente pensar nisso, porque descobriu-se essa vulnerabilidade no início de maio, né, no início desse mês, e o WhatsApp prontamente notificou, não a população em geral, né, não emitiu um release lá para a imprensa nem nada disso, mas ele foi diretamente nas organizações de direitos humanos que comumente são atacadas e provavelmente eles descobriram que de fato foram atacadas através dessa vulnerabilidade. E aí, por que o WhatsApp não fez no início de maio um aviso público para todos? Porque publicizando isso para todo mundo antes de ter a capacidade técnica de corrigir essa vulnerabilidade, o WhatsApp ele estaria anunciando para todo mal intencionado qual era a entrada possível no sistema deles. Então, acho super interessante esse processo político, de fato, que aconteceu. E aí, o WhatsApp ele executou a mudança no sistema passada, na segunda protocolou nas App Stores da vida, né? Inclusive recomendou que todo mundo baixasse aí, sim, a partir da segunda. Publicidade, exatamente. Né? E aí a partir da segunda-feira
publicizou isso para todo mundo, porque daí a ameaça já estava contida, né? Então, acho que é um caso interessante para a gente entender como uma empresa pode e deve, na verdade, se posicionar quando algo desse porte é descoberto, né? Acho que com certeza também vai acabar virando tipo uma espécie de leading case, né? Sobre a questão de como as empresas devem atuar. Já temos aqui algumas empresas no cenário internacional aí que foram condenadas já na justiça por não avisarem quando ocorre um vazamento de dados, ou em massa ou não em massa, ou quando não avisa aos titulares, né, daqueles dados que foram vazados, que aconteceu esse incidente num prazo razoável. E aí a gente tem alguma questão também ligada no que a legislação fala, né? No caso do WhatsApp, que é uma empresa, a maioria dessas empresas, no caso, que tem atuação assim, mundial, a gente tem um problema ali de aplicação transfronteiriça, né, legal. E nesse caso do WhatsApp, a maioria dos ataques, pelo que eu fiquei sabendo, foi no Reino Unido, né, pelo menos o que foi noticiado, a gente não sabe muito bem. A atuação do WhatsApp focou muito no Reino Unido, assim, eles usaram inclusive uma equipe que estava no Reino Unido. Sabe-se que no domingo um advogado que, enfim, vive no Reino Unido foi atacado a partir dessa vulnerabilidade, então eu acho que dá para supor, não é um dado, assim, não é um fato, mas dá para supor que parte dos ataques, de fato, foi direcionado ao Reino Unido. E aí, nesse caso, a aplicação, a lei aplicável seria a regulação GDPR, né? E, por sorte, também tem um movimento ali mundial que está acontecendo que os países que estão colocando, no nosso caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no ano que vem, também segue esse movimento. Eles têm esse movimento internacional de adequar, né, de fazer leis nacionais adequadas com a referência internacional, que no caso é a GDPR. Então a nossa Lei Geral de Proteção de Dados nacional, ela está muito afim com a GDPR, né? Então várias disposições são muito parecidas. E no que diz respeito ao vazamento de dados, né, qual é a postura que a empresa deve tomar legalmente falando correta, tanto na LGPD quanto na GDPR são muito parecidas, né? O que acontece? Tanto a LGPD quanto a GDPR dizem que a empresa deverá comunicar o mais brevemente possível os afetados, como o Vitor falou, e o WhatsApp bem fez isso, né? Enquanto a GDPR estabelece o prazo de até 72 horas, só que esse prazo é estabelecido no considerando, não é na regulação. O que quer dizer? Esse considerando, na verdade, ele não tem aplicação vinculante. Então, é uma sugestão que o ideal seria até 72 horas comunicar que aconteceu esse incidente. Mas, brevemente possível seria, e aí o mais brevemente possível seria pelo entendimento do judiciário. E a LGPD, que é a nossa lei nacional, ela não dá esse prazo nem de recomendação, né? Ela diz o mais brevemente possível. Outras atitudes é a adoção de medidas necessárias para a reparação técnica, que o WhatsApp também tomou, né? O mais brevemente possível. E aí comunicou, depois disso, à população. Então o WhatsApp tomou todas as medidas necessárias, né? Eventualmente, se alguém puder entrar com uma ação judicial ali, de reparação de danos, poderá fazê-lo, mas o WhatsApp está coberto, mostrando que tomou todas as medidas necessárias, porque o Vitor, como bem falou, a tecnologia vai sendo aprimorada, mas também a tecnologia de quebra também vai sendo aprimorada, e eventualmente pode acontecer um incidente. É interessante também pontuar que a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Nacional, ela não fala exatamente o que seria um incidente de tratamento de dados, né? Já um incidente de segurança. Já a GDPR, ela fala que uma violação da segurança acontece quando ela provoca de modo acidental ou ilícito a destruição, a perda ou alteração ou a divulgação, acesso não autorizados de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer tipo de tratamento. Então, sem dúvida, um caso de hackeamento, de invasão de privacidade é um incidente de segurança. Perfeito. Eu acho que esse caso é muito interessante a partir disso que você mencionou, Priscila, para a gente pensar, de fato, segurança da informação para um grupo mais sensível, né? Que é o grupo de ativistas, assim, porque esse caso é curioso não só para a gente entender essa relação entre código proprietário, código aberto e proteção de dados pessoais, mas para entender também um panorama geopolítico mesmo, né? Porque esse advogado que eu mencionei
que foi atacado no domingo, ele tem ajudado jornalistas, enfim, outros ativistas num processo contra a NSO em Israel. Enfim, está se desdobrando um processo que quer proibir que a NSO de fato possa exportar softwares de vigilância para além de Israel. E a gente sabe que o software utilizado para explorar a vulnerabilidade do WhatsApp foi desenvolvido pela NSO, né? A NSO, como a gente falou no início da live, não sei se todo mundo acompanhou, ela é uma organização que tem sede em Israel e que comercializa, né, softwares de vigilância para governos no Ocidente, em Israel, no Oriente Médio e afins. E o principal software dessa empresa, que é o Pegasus, ele dá acesso para o atacante à câmera, ao conteúdo textual que está sendo lido e compartilhado no celular da pessoa atacada, localização, enfim, uma série de dados sensíveis. E o telefone celular, né, eu acho que ele é um aparelho que está muito mais vinculado ao nosso cotidiano, né? Eu acho que o celular é muito mais íntimo do que o notebook, por exemplo. Então, uma recomendação que eu dou para qualquer pessoa interessada minimamente na sua própria privacidade você já colocou aquele adesivinho na sua webcam do seu notebook? Pô, muito legal. Coloca também no seu celular. Já tem umas capinhas com isso, né, pra você Exatamente. mexer. E eu acho que isso, gente, é o mínimo de segurança que a gente tem que ter hoje em dia, assim. Enfim, eu acho que esse é um caso interessante para a gente pensar isso. E é um caso que também é um sintoma de um momento muito mais... onde a gente está muito mais vulnerável, né, eu diria. Eu queria deixar uma dica de um material que complementa muito bem o que o Vitor falou agora e para o qual eu tive o prazer de colaborar. É uma cartilha sobre segurança da informação desenvolvida pela Abragi, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Obviamente, pela natureza da associação, é um material muito focado em jornalistas dessa parte de temas sensíveis, mas eu acho que tem uma sinergia enorme com ativistas e afins, então é um material super legal. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente separa um pouco. Existe segurança da informação, né, que em inglês o pessoal chama de InfoSec, e tem segurança operacional, que o pessoal chama de OPSEC, né, que assim, as duas coisas são igualmente importantes. Então, sempre quando a gente fala de segurança da informação, e eu acho legal porque a cartilha da Abragi aborda isso, não é só usar o software, não sei o que, atualizado, o software mais seguro, opções de código aberto, etc., mas também você ter uma postura de autodefesa muito a ver com o que você compartilha na internet, você separar eventualmente perfis e identidades profissionais das pessoais. Então é muito interessante, assim, eu queria deixar só essa sugestão e esse alerta, assim, de entender de forma mais macro questões ligadas à segurança da informação, em especial a pessoas que por quaisquer razões tratam com temas sensíveis, e não tem nada de errado, de especial nisso, assim. Todos nós tratamos de temas sensíveis em diferentes contextos, em diferentes momentos. O que eu digo, assim, de um jornalista, de um ativista, é que esse cara aí, essa pessoa, essa moça, essa mulher, esse jovem, esse adulto, essas pessoas estão lidando 8, 10 horas por dia com informações sensíveis, não somente deles, por exemplo, informações públicas, né, é extremamente relevante, de interesse público, é extremamente relevante pensar nisso, né, eu já orientei até advogados que tratam com casos sensíveis ali dos seus clientes, então todo mundo nisso, porque às vezes assim, tudo bem, para algumas coisas... O Bezos, né, o Bezos sobre... o Jeff Bezos, fundador e CEO, se eu não me engano ainda é o CEO da Amazon, teve dono uma ironia, né? Dono do Washington Post, né? O mundo está mudado. Tem episódio de Black Mirror também que mostra um spyware funcionando também. Total. E o garoto vai lá, vê mais saliências na internet, e aí a câmera dele liga, ele não percebe que a câmera dele ligou, e aí depois começa a mandar mensagem no celular dele pra ele fazer umas paradas. Esse episódio é terrível. Esse episódio é horrível. Como Isso está acontecendo de verdade, como ele falou, o indivíduo vai ver filmes de amor na internet, e muitas das vezes, inclusive, não é verdade, né, que a pessoa é chantageada. Aí eu fico puto com isso, porque a pessoa vai lá e usa Bitcoin, né? Me manda aqui $100 em Bitcoin, ou então eu vou mandar a sua cara ali, você vendo vídeos eróticos na internet. Enfim, eu acho que é uma coisa relativamente comum, todo mundo às vezes eventualmente já viu, fica com medo e
E é mentira, assim, o cara nem tudo tem bem, é acesso a possível, em alguns casos a pessoa realmente tem acesso, por isso que eu acho que vale a dica também. Pessoal, eu não uso adesivinho, eu sou mais paranoico ainda, eu fui lá e desliguei o fiozinho no rápido. Não, tô brincando, tem um amigo meu que fez isso, eu infelizmente preciso da webcam e tal. Mas fica a dica aí, vai, abra sua placa mãe, desligue o fiozinho, não tem perigo. Mas é interessante isso, assim. Uma recomendação que eu dou para quem trabalha com enfim, pautas mais sensíveis, né, em geral, e eu não sei se o que você acha dessa minha recomendação, mas é ter 2 dispositivos, assim, no mínimo. Um dispositivo para a tua vida, assim, para você ter, enfim, todas as contas em todas as mídias sociais que você precisa, e um outro dispositivo totalmente desvinculado dessa sua outra faceta pública, né? Então, como a casa no passado era entendida como um espaço privado, né? Eu acho que hoje a gente não pode mais considerar isso um dispositivo privado. Então, a gente precisa ter um dispositivo, de fato, que seja utilizado só para, enfim, pautas mais sensíveis, para quem trabalha com ativismo, quem é advogado, trabalha no governo e por aí vai, né? Para quem pode se dar, assim, não esse luxo, não é exatamente isso. Para quem pode fazer isso, é uma recomendação perfeita, assim. Para quem eventualmente não pode, porque é igual você falou, não adianta você ter, sempre que eu vou falar de segurança da informação, eu penso muito no aspecto pragmático. Não adianta, por exemplo, eu recomendar a você que para temas sensíveis você use o Signal. Se você vai instalar o Signal, a pessoa com quem você quer falar vai usar o WhatsApp. Então, assim, não adianta a questão totalmente da pessoa, da usabilidade, né? Os designers aí chamam de UX, a experiência de uso em si. Então, se você tiver uma consciência e principalmente uma prática de utilizar vários dispositivos, é perfeito fazer isso. Mas uma coisa que eu acho que talvez pode ser um pouco complicada, infelizmente, assim, isso pode parecer meio contraintuitivo também. Eu não sou a pessoa que fala, não, criptografia é muito simples, todo mundo pode usar, é verdade, mas é uma coisa que infelizmente no começo é chato mesmo, né? Eu lembro quando eu já uso isso há uns 4, 5 anos, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, que é um chaveiro de senhas, né? Eu tenho uma senha master lá enorme que ela guarda todas as minhas senhas. E eu nunca utilizei a versão desses aplicativos que já preenchem a senha automaticamente para você. Toda senha minha num site de algo minimamente sério, eu vou lá, copio, colo a senha e fica sempre no arquivo criptografado. Eu digo assim, é fácil, é chato fazer isso, é um pouco chato, mas assim, dá um trabalho, não faço isso com tudo, eu sei a minha senha, sei lá, coisas bobas para mim, Facebook, ali um e-mail de uso corrente, aí tranquilo, que eu não tenho nada sensível. Agora qualquer coisa, senha do banco, não sei o que, da corretora lá de bitcoins, etc., eu faço totalmente dessa maneira. Então, é um pouco isso, assim, uma coisa que talvez possa ajudar, embora no começo seja um pouco difícil para a adaptação de quem for fazer isso, você talvez não precise nem de 2 dispositivos, mas de você ter, por exemplo, 2 sistemas operacionais distintos no seu laptop, né? Isso é mais difícil, embora possível no caso do Android, você ter 2 sistemas no celular. Mas assim, embora você possa aprimorar em termos de segurança da informação o uso que você faz dos seus aplicativos, o que você usa, é como você falou, assim, isso aqui é o pesadelo para quem quer ter privacidade, porque o celular até desligado faz triangulação. A gente, graças a Deus... E diferente do notebook, as pessoas levam o celular para o banho, entendeu? Então, de fato um dispositivo muito mais sensível, mais pessoal, assim. Então, assim, você tem lá o seu Windows, o seu macOS, etc. Instala ali hoje é super fácil utilizar Linux, tá? Instala ali um sabor, uma distribuição Ubuntu, Linux Mint, você vai estar muito mais seguro e você vai estar num sistema, sua fingerprint para o mundo, os seus metadados são completamente diferentes. Então você tem ali o sistema, tudo dentro, tá? Dentro do mesmo computador você pode rodar um sistema ou outro, isso já ajuda bastante, né? Aí o que a gente chama também em segurança da informação de modelo de ameaça, tá? Assim, quem é a sua ameaça, quem é o seu atacante? Se for, sei lá, as agências secretas do governo norte-americano, infelizmente tem pouco que você pode fazer. Mas quando a gente fala, às vezes, de um atacante ali,
eu sou ativista e tem essa entidade hacker lá de Israel, ou eu sou uma pessoa politicamente exposta, sei lá, eu tenho muito dinheiro e não quero que as pessoas saibam disso. Existe uma gama de coisas que você pode fazer e que são simples, assim, dependendo de quem seja o seu atacante, não é tão custoso assim você se proteger, é uma questão de hábito, exige ali uma curva de aprendizagem, sentar a bunda na cadeira, tomar umas horas ali lendo, aprendendo, instalando tudo, isso aí, e com o tempo você fica mamão com açúcar, assim, fica simples de fazer. Eu falo por experiência própria de quem passou de uns 4, 5 anos pra cá por esse processo. Legal. É isso, pessoal. Fechamos a live de hoje? Isso. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários, a gente vai respondendo ao longo da semana. Na semana que vem a gente volta com a programação normal, lives na quarta-feira, né? A gente ainda não tem um tema definido, mas é isso, pessoal. Espero que tenha sido informativo. Enfim, obrigado para quem acompanhou até o final. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.